Porque Beelzebu era o único demônio que até Lúcifer temeu. Antes de entrarmos na história, lembre-se, nosso objetivo aqui não é glorificar o mal, mas compreender como histórias antigas ainda podem lançar luz sobre nossas batalhas internas. No final, vou convidá-lo a refletir sobre o que a história de Beelzebu revela sobre nós mesmos. Se isso te intriga, deixe o seu like agora e inscreva-se para não perder os próximos episódios dessa série sobre os mistérios espirituais. De Baal a Beelzebu. O nome Beelzebu tem raízes antigas e confusas. Na Bíblia hebraica, aparece como Baal-Zebub, divindade adorada na cidade filisteia de Ecrom. O livro de 2 Reis narra que o rei Acasias, ferido após uma queda, enviou mensageiros para consultar Baal-Zebub sobre sua recuperação. O profeta Elias ficou indignado. Por que consultar o Deus das moscas quando havia um Deus vivo em Israel? A censura de Elias mostra que, já no Antigo Testamento, Baal-Zebub era visto como uma divindade estrangeira, associada à idolatria e impureza. Os estudiosos acreditam que o nome original fosse Baal-Zebu, Senhor da morada exaltada, ou Senhor do lugar alto. Como Baal significa Senhor, os israelitas teriam alterado a segunda parte do nome para Zebub, mosca, como forma de ridicularizar o deus rival. Em textos ugaríticos mais antigos, Baal é um poderoso deus cananeu das tempestades, da fertilidade e dos raios. Em outras palavras, o Senhor do Trovão se parece, em muito, com Thor da mitologia nórdica. Porém, com o tempo, esse título foi degradado para Senhor das Moscas, aludindo à ideia de pragas, pestes e degradação. Algumas tradições associam Beelzebu ao deus cananeu Baal de forma ainda mais direta. Isso faz sentido. Baal era extremamente popular e seus cultos frequentemente envolviam locais altos, sacrifícios e ritos de fertilidade. O sincretismo entre Baal, Baal-Zebub e Beelzebu mostra como um antigo deus poderia ser demonizado pelos hebreus, transformando-se de divindade da fertilidade em símbolo de decadência moral. Ao chamar Baal de Senhor das Moscas, os israelitas zombavam da deidade estrangeira e reforçavam a ideia de que só Yahvé é digno de adoração. De Deus a demônio. No Novo Testamento, a transição é completa. Nos evangelhos, os fariseus acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Para os líderes religiosos, a autoridade de Jesus sobre os espíritos impuros só poderia vir de um pacto com o próprio chefe deles. Jesus responde com lógica: se Satanás expulsa Satanás, seu reino está dividido e não subsistirá. Essa passagem mostra que, ao tempo de Cristo, Beelzebu já era visto como chefe ou príncipe dos demônios, talvez até sinônimo de Satanás. Durante a Idade Média e a Renascença, Beelzebu tornou-se uma figura frequente na literatura demonológica. Enquanto alguns grimórios o tratavam como sinônimo de Satanás, outros o distinguiam como um de seus tenentes principais. O exorcista francês Sébastien Michelis, século XVII, lista Beelzebu entre os 3 demônios mais proeminentes, logo após Lúcifer e Leviatã. Johann Weyer, médico e ocultista do século XVI, vai além. Afirma que Beelzebu liderou uma revolta contra o próprio Satanás e, por um tempo, assumiu o trono infernal. Para ele, Beelzebu é o chefe de uma ordem da mosca e comanda legiões de demônios. Essa tradição, ainda que sem base bíblica direta, alimenta a ideia de que o Senhor das Moscas era o único que inspirava verdadeiro medo em Lúcifer. Outros textos apócrifos e lendas enriquecem a mitologia. Em algumas classificações da demonologia medieval, Beelzebu é associado ao pecado da inveja, enquanto Lúcifer representa o orgulho e Mamon a avareza. Em outras, ele personifica a gula ou a idolatria. Há até quem o inclua numa trindade infernal ao lado de Lúcifer e Asmodeu. O que todas essas tradições têm em comum? A ideia de que Beelzebu é um demônio de alto escalão, astuto, perigoso e sedento de poder. O Testamento de Salomão. Uma das fontes mais curiosas sobre Beelzebu é o Testamento de Salomão, um texto apócrifo provavelmente escrito entre os séculos 2 e 4 depois de Cristo.
Nesse relato, o rei Salomão recebe de Deus um anel com o símbolo do selo de Davi, capaz de submeter espíritos impuros. Usando o anel, Salomão interroga demônios e os obriga a construir o Templo de Jerusalém. Entre esses espíritos está Belzebu, identificado como o príncipe dos demônios. No Testamento, Belzebu se apresenta dizendo: "Sou o chefe dos demônios", e manifesto a aparição de cada demônio. Ele afirma que era um anjo de alto escalão, associado ao planeta Vênus, Hésperos, antes de se rebelar. Afirma também que semeia guerras, enaltece tiranos, inspira sacerdotes à cobiça e conduz as almas à destruição. Salomão, usando o anel, o submete e ordena que traga todos os outros demônios acorrentados. Belzebu obedece a contragosto, provando que, por mais poderoso que pareça, ainda está sujeito à autoridade divina. É interessante notar que, mesmo nesse texto tardio e folclórico, Belzebu não é igual a Lúcifer. Ele se apresenta como tenente, um líder sob a autoridade do principal rebelde. O autor parece distingui-los, sugerindo que há hierarquias no inferno e que nem todos os demônios se submeteram voluntariamente a Satanás. De qualquer forma, a narrativa mostra que o Senhor das Moscas age como mestre da magia e da ilusão, seduzindo homens ao pecado e à idolatria. Então, afinal, por que Lúcifer teria medo? Se Lúcifer é o mais poderoso dos anjos caídos, por que teria medo de Belzebu? A resposta está menos nos textos bíblicos e mais na literatura demonológica posterior. Autores como Johann Weyer e Sebastian Michaelis relatam que Belzebu teria liderado uma insurreição contra Satanás. Ainda que essas fontes misturem folclore e interpretação teológica, elas sugerem que a unidade infernal é frágil. O orgulho e inveja que levaram Lúcifer a cair também corroem as relações entre os demônios. Imagine um regime construído sobre mentira e ego. Quanto tempo levará até que os próprios líderes tramem uns contra os outros? Nessa lógica, é plausível que Lúcifer temesse a astúcia de Belzebu, assim como qualquer ditador teme seus generais mais ambiciosos. Mesmo se não houve uma guerra civil infernal literal, a tradição de que Belzebu desafia Satanás revela uma verdade espiritual. O mal, por sua própria natureza, é desagregador. A inveja que Belzebu personifica se volta contra todos, até contra o príncipe das trevas. Nem todo título é o que parece. Senhor das Moscas soa desprezível, mas esconde uma história complexa de idolatria, sátira e demonização. Na vida real, quantas vezes rotulamos pessoas com base em rumores ou preconceitos? Entender a etimologia de Belzebu nos ensina a olhar além da superfície e a questionar as narrativas que aceitamos sem crítica. No Testamento de Salomão, conhecer o nome dos demônios dá ao rei autoridade sobre eles. É uma metáfora poderosa. Identificar nossos vícios e fraquezas é o primeiro passo para vencê-los. Se você consegue dar nome à sua inveja, orgulho ou preguiça, já deu um passo rumo à transformação. A história de Belzebu é repleta de símbolos. Um deus que se torna demônio, o Senhor das Moscas que lidera um motim no inferno, um anjo caído que, segundo alguns, até Lúcifer temia. Lendas e mitos à parte, ela nos lembra de algo essencial. O mal nasce do orgulho e da inveja. Ele seduz com promessas de domínio, mas termina em destruição. Mesmo aquele que se julgava o mais belo entre os anjos, caiu por não reconhecer sua dependência do Criador. Belzebu também nos alerta sobre o fascínio do poder. Vivemos numa cultura que idolatra fama, sucesso e reconhecimento. Quantas vezes nos inclinamos a trilhar atalhos éticos, a derrubar outros para subir ou a perpetuar mentiras para preservar nossa imagem? Cada vez que cedemos a esses impulsos, alimentamos um pequeno Belzebu interior que nos afasta de nossa verdadeira vocação, amar a Deus e amar o próximo. Por outro lado, o Testamento de Salomão nos mostra que o mal nunca tem a última palavra. O rei, com o seu anel, símbolo da autoridade divina, submete o príncipe dos demônios e obriga a trabalhar para a construção do templo. O que isso ensina? Que até as forças mais sombrias podem ser transformadas em ferramentas para o bem, quando submetidas a Deus.
Essa é a esperança central do Evangelho, de que nenhuma queda é final e de que Deus pode redimir até o mais rebelde. Agora, me conta nos comentários qual parte da história de Beelzebul mais te tocou. Curta o vídeo e inscreva-se no canal. Seu gesto simples faz com que mais pessoas sejam alcançadas. Ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos e envie este vídeo para um amigo.